Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar o segundo podcast e o assunto de hoje é polêmico, mas é muito interessante. Regime de bens. Quem aí pensou quando foi casar ou se vai casar, está pensando na escolha sobre o regime de bens? E para falar sobre esse assunto, eu convidei duas amigas super especiais, que é a Débora Bandeira e a Tiziana Machado, que para os íntimos, Deb e Tici, né? E eu já me considero íntima. Elas são sócias entre si, da Lesalis, maravilhosa. Estamos todas de Lesalis, lindas, como sempre. A Deb é casada sob o regime da separação total de bens e a Tici da comunhão parcial de bens. E a gente vai tentar fazer esse paralelo desses regimes, já que elas exercem a mesma atividade profissional. Vem comigo. Mas agora, antes de começar e antes de elas se apresentarem, eu vou abrir um vinho, porque entre amigos, entre amigas que a gente está aqui, a gente merece um vinho. Parecia uma apresentadora. Parecia uma Total, minha filha, ela grava vídeo toda semana. Eu acho que eu botei na taça errada, mas tudo bem. Amiga, tá maravilhoso. Amiga, muito obrigada por esse convite de estar aqui no segundo episódio do seu podcast. É um prazer enorme pra gente estar aqui e poder aprender um pouquinho com você, né? Porque nós somos leigas. Era o que eu ia leigas. dizer, a gente é totalmente leiga no assunto e vai ser, assim, muito grandioso pra gente conversar um pouquinho contigo. Sabemos o básico, né? Mas vamos ter aqui uma aula, eu tenho certeza. E eu é que agradeço, viu, amigas, a disponibilidade de vocês, de vir aqui no meu escritório conversar comigo e a gente compartilhar experiências, porque a ideia de conversar sobre esse assunto é trazer a experiência de vocês aliada com o que a gente tem na lei, tá bom? Então, assim, fiquem tranquilas, vocês não precisam entender de nada, tá? Sobre o direito, sobre lei, sobre nada. A gente vai bater um papo descontraído sobre a experiência de vocês, tá bom? Tá, ok. E eu queria saber de vocês, a primeira pergunta, é se vocês acham importante as pessoas, antes de casar, né, pensar sobre a escolha do regime de bens, como é que foi a experiência de vocês nesse sentido. Porque, na verdade, assim, para muita gente é estranho porque naquele momento que se está pensando, né, decidiu casar, a ideia que se tem quando pensa em regime de bens já é vinculada à separação, né? E aí isso talvez seja um motivo de grande estranheza para os casais, né, de um certo constrangimento, de desenvolver esse assunto ali no momento tão festivo. Bem, né, Exatamente. Eu queria saber como é que é para vocês, como é que foi para vocês, já que as duas são casadas. A gente casou em dois momentos muito diferentes da vida, né? A Tici já é casada há quase 10 anos e eu sou casada há 4 anos. Então foram momentos diferentes da nossa vida. Eu já casei já mais madura, né? O meu marido é empresário, eu sou empresária também. Então a gente já tinha vários amigos advogados, né? Que inclusive nos sugeriram casar assim. E não pensando em separação, né? Mas pensando em outros motivos pela atividade que a gente exerce, né? E a gente encarou muito bem, porque a gente é muito prático. A gente não pensa, né? Realmente, assim, não é porque... eu tô pensando no dia que eu me separar, não. Mas como é que a minha vida pode ser mais prática? É casando com separação total de bens. E aí foi realmente algo que nós dois concordamos e foi bem tranquilo. Mas também, eu acho que conta um pouco o momento da gente, né? A gente já era mais maduro, né? As nossas empresas já estavam também caminhando, assim, já estavam mais encaminhadas, né? Diferente do momento da Tici, que ela era bem mais jovem, né? Então, a tua escolha acabou sendo uma escolha realmente consciente, assim. Sim. Imagino que vocês tenham perguntado para algum dos amigos Isso. ou conversado com algum Exatamente. advogado, entendido o que cada regime implica e aí, a partir disso, fizeram a escolha. Exatamente. Tinha uma amiga minha que também é advogada de família, que sempre conversava comigo. E aí ela falava, não falando pra mim, a Débora faz isso. Não, ela falava das experiências, né? Do que ela achava de como deveria ser. Aí eu fui... E o Arthur também, né? Já tanto tinha conversado com ela como outros amigos da gente também. Então foi algo bem natural mesmo. Entendi, perfeito. E tu, Tici? No meu caso, a gente agiu, assim, bem naturalmente, realmente, com muita confiança, né? Porque eu acho que desde o começo é algo que tem que ter no casamento, né? Confiança acima de tudo. E a gente tomou essa decisão juntos, né? Eu era muito, muito nova, o meu marido também. E eu, tava com o meu primeiro emprego ainda, que no caso foi o comecinho da Lesalis. Ele também no começo. Assim, foi tudo muito novo pra gente, né? Fazer um contrato...
Na minha cabeça, o contrato tinha que ser para quem tinha algum bem, alguma coisa, entendeu? Uhum. Na época eu não tinha nada, né? Sim. Então, para mim foi bem mais simples tomar essa decisão. E aí a gente escolheu a comunhão parcial. A ideia de construir juntos, né? Exatamente. Vamos construir juntos, estamos conversando juntos, somos novos. Tu casou com quantos anos, Tícia? Casei com 28. E tu namorou um tempão, né? Namorei Eu 10 lembro. anos. Entendi. Namorei 10 anos. Realmente é outra vivência, né? Exatamente. Faz total sentido, total sentido. E é muito comum mesmo, assim, a gente entender e ver que as relações são diferentes, né? Mas o que a minha experiência me mostra é que escolher não é que um regime seja melhor que o outro, né? O da separação total, por mais que seja mais prático, mas isso não quer dizer que ele seja melhor, né? Na verdade, cada casal tem que escolher o seu regime de acordo com o que melhor se adequa à realidade do casal em si, né? Eu acho que isso não deve ser negligenciado, né? Eu acho que realmente tem que ser conversado, tem que tomar uma decisão, não é para deixar para lá, né? Procurar um profissional, né? Buscar ajuda, eu acho importante. Para depois não sofrer mais na frente, né? Se caso aconteça alguma coisa. Escolher conscientemente, né? Isso. Eu sempre digo aqui, informação é poder. Né? Na hora que você se informa e se aprofunda sobre as implicações que essa escolha lhe traz, você consegue ali saber exatamente e se responsabilizar pela escolha, né? E eu acho que uma coisa também que é importante pontuar é que era o meu segundo casamento. Então, eu já tinha passado por uma separação, eu já entendia melhor, né, disso. Do que implicava um regime ou outro, né? Eu já tinha tido a oportunidade de antes ter pensado nisso também. Sem dúvida. Então, assim, para mim foi uma coisa que já era mais natural, né? E, Débora, deixa eu te perguntar, aproveitar que você está falando. As pessoas casam, assim, acham isso estranho quando tu menciona que é casada sob o regime da separação total? Tu se sente um pouco incompreendida? Ou... Não é um assunto que as pessoas falam muito, né? Assim, a gente acaba falando com as pessoas mais íntimas, né? Sim. Aí, de repente, se uma amiga minha perguntar como é o teu, mas por quê? Aí eu falo, não, porque eu sou empresário, meu marido também é empresário, pra gente é mais prático, aí vai abrir uma empresa, o marido tem que assinar. Aí ele vai também abrir uma empresa, fazer qualquer coisa, eu tenho que ir lá assinar. Então, assim, pra gente ficar mais livre em relação a isso, foi mais isso, foi basicamente isso. É bem mais prático e também, assim, né? nós dois não temos, sempre tivemos, né, o mesmo padrão de vida, famílias parecidas. Não é um caso de uma pessoa que é herdeira, né? Sim. E o outro não tem nada a ver com bens de antes do casamento. A gente adquiriu o nosso primeiro bem depois de casados juntos. Mas, então assim, eu sei que para muita gente é sobre isso, né? Muito mais. Assim, às vezes as pessoas casam e têm diferenças de patrimônio, né? Sim. A vida financeira é diferente, A vida financeira né? é completamente diferente, né? Às vezes tem herança de família, né? Tem um monte de coisa envolvida. No nosso caso, não foi. No nosso caso, foi praticidade mesmo. Entendi. Mas eu acho que na cabeça de muita gente, separação total de bens, porque tem muito bens, porque realmente, né? Eu acho que... Eu sou casada sob separação total de bens também, né? E eu pensei, a minha realidade eu pensei o quê? Na estabilidade do Márcio e na minha estabilidade, né? Ele é concursado, eu não sou. Na época nem trabalhava, nem era especialista em direito de família, mas eu pensei muito isso, assim. Porque tem uma coisa que as pessoas esquecem, né? A questão do patrimônio é um fator realmente preponderante que precisa ser avaliado. Mas tem a questão também das dificuldades, né? Eu, como advogada que sou autônoma, Deus me livre, acontecer alguma coisa na minha vida e eu adquiro uma dívida, estando casada na comunhão parcial de bens, eu acabo comprometendo ali também o orçamento da família, né? Do Márcio, que aconteça o que acontecer, ele recebe lá o dinheiro dele todo mês. É até uma dúvida que eu tenho. Afeta 100%? 100%. Caso o salário dele? Não, afeta metade, né? Sim. Assim, na verdade, quando existe uma dívida e o casal está sob o regime da comunhão parcial, ele é responsável solidário, por mais que a dívida esteja no meu nome. Vem atrás de mim, não deu certo, aí vai atrás ali da metade, né, do que corresponde a 50% do outro. Então, é também um fator de proteção nesse sentido. A minha escolha foi baseada muito por conta disso também. E assim, tu tinha muito conhecimento, né? No nosso caso, assim, a gente é empresário. Se a gente pensar só hoje, minha empresa está estável, a empresa do meu marido está estável, não tem por que eu pensar nisso. Mas se você pensar na vida inteira,
Sim, né? No sim. longo prazo, a minha família, assim, do meu pai é toda de empresário. Uhum. Né? Então, eu sei que existem altos e baixos. Eu sei que é totalmente diferente eu acho até do caso do Márcio, né? Da estabilidade. A gente não tem essa estabilidade, né? Sim. Então, assim, a qualquer momento, realmente, a gente pode passar por uma dificuldade. Ninguém tá imune, né? Hoje pode ser super tranquilo, né? A gente pode estar bem, mas daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, né? 30, sei lá. Sim. Então, eu pensava muito nisso também, né? Além da praticidade, que eu falei Pois é, e eu anteriormente. vejo, sabe, assim, é muito comum chegar aqui no escritório. 80% dos meus clientes são mulheres. E a surpresa que causa, tanto de homem, 80% são mulheres, mas homens também se surpreendem quando tem um regime que, na situação da separação, precisam dividir o patrimônio, né? E aí é que vem, assim, a importância da autorresponsabilidade mesmo, dos participantes daquela relação. E eu tenho sempre que dizer, mas você escolheu ficar casada. Eu sei que o contexto era outro dos nossos pais, de quem casou bem mais nova, é totalmente outro. Mas, assim, as informações estão aí para ser acessadas, né? E hoje, inclusive, é possível entrar com a modificação de regime durante o casamento. Porque antigamente as pessoas achavam que tinham que se separar, se divorciarem, casar de novo. Pois inclusive, eu fiquei sabendo essa história também, né? eu conheço casal hoje, os pais de um amigo meu. Antigamente tinha que fazer isso. Tinha que Agora fazer pode isso. só mudar. Já tem um tempo, desde, se eu não me engano, 76, 77, desde a lei do divórcio. Tá. E aí, hoje já é possível, né? Então, assim, Mas dos dois casos, ou por exemplo, eu posso, mas a Débora não pode. Ou as duas. qualquer situação qualquer pode. situação. Qualquer situação pode. E os efeitos é a partir de agora. Não volta. Né? Que é o ex nunc que a gente fala, que é pra frente, não é pra trás. Então, você que é casada sob o regime da separação total, quer mudar para da comunhão parcial, a partir de hoje é que vai vincular o patrimônio de vocês e no meu caso só vai ser a partir de hoje também, por exemplo. Só vai ser a partir de hoje. Que a gente não, no meu, como é que fica no meu caso? No teu caso, hoje tudo que casando hoje, né? Modifica, mas vamos para a prática, né? Tudo que vocês compram, tu compra, né? É de vocês dois. Se tu muda de regime, a partir do momento que sai a decisão, tudo que você compra no seu nome é seu, tudo que ele compra no nome dele é dele. Entendeu? A partir do dia que foi assinado o termo, né? Na verdade, a partir do dia que sai a decisão judicial. Ah, tá. Que aí tem que ir para a justiça, porque assim, a preocupação da justiça é saber se está havendo fraude contra terceiros, né? Porque uma vez que eu sou tua credora e tu é casada no regime da comunhão parcial de bens, eu vou atrás de ti. Tu é totalmente insolvente, não tem nada para me pagar, eu vou atrás do teu marido. Entendeu? Então, comprovando que não existe fraude contra os credores, que é uma das mais importantes requisitos, aí dá certo. Assim, a gente tem algumas ações aqui. E é super interessante, porque quando chegam aqui, dizem, mas eu não acredito que eu vou ter que dividir. Eu trabalhei minha vida inteira, né? Principalmente as gerações passadas. Trabalhei a vida inteira, dei plantão, sempre tem essas conversas. E vou ter que dividir? Eu disse, vai ter que dividir primeiro, porque você só pôde trabalhar com o apoio do seu cônjuge, e aí a mulher ou homem, estando lá com seus filhos, na sua casa, cuidando da sua casa. Tem isso também, né? Esse apoio afetivo. E também você que escolheu permanecer casado. Então, a questão da escolha do regime de bens, a gente precisa realmente se auto-implicar, se implicar nessa escolha e se responsabilizar por isso, porque é muito importante, né? Essa consciência. E as pessoas precisam desmistificar isso, né? Porque realmente as pessoas... E assim, a hora que você vai casar é um momento tão mágico, né? Você só tá pensando na festa, você não tá pensando no dia a dia, você não tá pensando nos problemas, né? Só na festa, no vestido, nos presentes, na casa nova. Total. E aí as pessoas se sentem muito constrangidas, até às vezes, de conversar sobre esse assunto, né? Principalmente no meu caso, que eu casei muito nova, eu não tinha muito esse pensamento, entendeu? Era mais difícil ainda, né? Quando a pessoa é mais jovem. Sim. Mas, Tice, trazendo para a tua realidade do dia a dia, como é? Existe uma dependência de assinaturas na tua empresa? Como é que isso funciona na prática para vocês? Existe. Sim. Existe. Essa burocracia, né? Existe. Algumas coisas realmente ele precisa assinar, né? Ele precisa estar de acordo. Mas, assim, nada que afete, que atrapalhe algum processo, entendeu? É super tranquilo. Eu hoje não me arrependo. Ótimo. Nunca pensou em mudar também, Nunca pensei em mudar. Estou muito satisfeita. Que bom. Eu acho que é muito bom você construir algo com uma pessoa que você ama, que você acredita, né?
Acho isso... sem dúvida. Isso é o mais importante, né? Eu acho que essa relação de confiança. Porque quando a escolha se dá, assim, porque o casal acredita que falar sobre isso vai ser constrangedor, ou eu não posso falar isso porque ele vai achar que eu não amo, ou né, o homem não ama a mulher, aí eu acho que é o ponto X, né? Que precisa ser questionado. Né? Mas também eu não vou dizer que nunca eu vou mudar, né? Eu acho que, claro, enfim, pode ser que um dia, né? Sim. Não incomoda até agora, né? Até agora não. E a transparência, né? Chegar a dizer, olha, pro meu marido, Guilherme, não dá certo, vamos mudar e tal, tomar alguma decisão. Eu acho que tudo à base da transparência também. E confiança, né? E parceria, né? E parceria. Casamento é parceria, né, total. gente? Deb, e quando tu foi fazer o teu pacto? Porque pra ser casada sobre o regime da separação total, tem que fazer o pacto antes, né? Tu colocou alguma observação? Pois mas eu tava até tentando me lembrar disso hoje. A gente tava até conversando sobre isso. Mas eu não sei, eu acho que eu cheguei lá e tinha um contrato lá de sei lá, como é que diz? Já pré-formatado. O mais comum, né? Porque eu e o Arthur, a gente realmente não formatou nada. Eu acho que a gente chegou no cartório e já tinha lá algum formatado. Sim, geralmente né? é assim. Porque era só, porque como eu tô falando, eu não tinha bens e nem ele no nome dele. O que é que ia colocar no contrato, empresas, né? E Sim. as empresas já automaticamente já seriam... Porque pode colocar no contrato, e muita gente realmente não sabe, que, por exemplo, um regime híbrido, sobre as questões da empresa, eu sou casada sobre a comunhão, sobre a separação total de bens. E sobre questões patrimoniais de aquisição de imóveis e de bens, legal. eu sou casada sobre o regime da comunhão parcial. Mas aí não é separação total. Aí fica híbrido, né? Na verdade. São os dois, né? Meio metade, exatamente. Que é uma garantia que se tem. É legal esse aí, E que então, faz né? acaba tendo a liberdade ali de independência na empresa, né? Que eu acho que é o ponto que pode, em algum momento, ali gerar, ai, meu Deus, ele tá viajando, e agora? Não pode assinar, como é que faz, né? Enfim, essa questão realmente burocrática. Mas é interessante saber, né? Que pode haver essa possibilidade de fazer aí das duas formas. Né? Isso mesmo. Mas o meu pacto, no caso, foi o que estava pronto lá. E esse pacto pode ser mudado? Ou tem que ser antes do casamento? Tem que ser antes do casamento, mas depois... tem que ser, pode ser aditivado. Pode ser aditivado. Pode ser aditivado, tá. Pode. Eu tô pensando até em aditivar o meu, porque eu também não pensei em certas questões. Deb, mas quando tu quer comprar tu disse que comprou o primeiro imóvel, foi? Juntos, né? Juntos, depois de casado. Né? Vocês compraram como? A gente comprou juntos. A gente fez o contrato, aí o imóvel é dos dois, né? E assim, o nosso acordo é esse. Quando a gente for... Assim, acaba sendo a mesma coisa, né? Assim, muito parecido com o parcial. Quando a gente vai comprar alguma coisa, é do casal, a gente vai lá, faz o contrato, coloca no nome dos dois. Então, é tudo nos nomes de nós dois. Entendi. É isso. Eu também faço isso. E aí fica em regime de condomínio, na verdade, né? Porque... Os detalhes jurídicos eu não entendo. Mas eu sei que é assim, a gente faz. Mas é super parecido. Esse detalhe, ele só vai servir para alguma coisa numa partilha de bens, né? Exatamente. Partilha de bens. Até então é dos dois, Sim. Porque, por exemplo, um exemplo para vocês. Uma vez que tem essas implicações, né? Que está lá sobre o regime da separação total. Mas quando quer comprar qualquer coisa, compra o nome dos dois, fica condomínio. Qual a diferença? Que o outro não vai ter interferência no seu poder de propriedade sobre aquela parte que lhe cabe do imóvel. Entendeu? Se comprou um apartamento, metade do apartamento é teu, metade do apartamento é dele. Se assim foi o acordo de vocês, 50-50. E aí, se tu quiser vender, tu vai ter que dar o direito de preferência para ele, porque ele é teu condômino. Se ele não quiser, tu pode vender para quem tu quiser. A preferência sempre vai ser dele, né? Sempre vai ser do outro. É como a sociedade. Entendeu? Eu acho, assim, que analisando os dois, eu acho que quando um casal tem, assim, realmente uma equidade, né? Equipara, assim, profissionalmente, né? Financeiramente, é muito parecido, tem o mesmo tipo de... Trabalha na mesma área, ou sei lá, ganha parecido, enfim. Eu acho que é a gente só pensar nas implicações, né? De repente, um casal de dois concursados. Que diferença vai fazer, né? Casar com... Porque, assim, partindo do princípio que o casal vai ser parceiro e vai construir um patrimônio juntos, né? Não faz tanta diferença você ser casado, comunhão, como a Tice, que não precisa ela colocar... se ela for comprar um imóvel, não precisa ela ir lá colocar que é no nome dela do Guilherme. Já é implicitamente, né? Eu preciso fazer isso. Mas aí eu acho que na hora de casar tem que pensar quais são...
o que vai me atrapalhar, né? Esse tal regime e esse tal. Quais são os benefícios desse regime tal na realidade que eu vivo? Sim. Né? Acho que a escolha tem que ser assim, independente do que você tá, do sentimento, né? Porque Daquela o coisa concursado romântica. você consegue enxergar lá na frente, né? Como é que vai ser? Empresário, você não sabe o dia de amanhã. Infelizmente. Mas por isso a importância de pensar que não é só o bônus, né? O ônus também vem junto. Exatamente. Né? E a morte. Ninguém quer a Ninguém morte, pensa, só né? saúde e sorte, mas a morte é a única certeza da vida da gente, infelizmente. Eu digo uma coisa aqui para os meus clientes que eles odeiam, é assim, gente, o casamento de vocês vão acabar. São clientes de outras áreas, né? Não é só divórcio que existe na vida, existe gente que quer mudar de regime. E aí eu digo, gente, o casamento vai acabar. Que é isso, Jarna? Ele tá torcendo meu casamento acabar. Eu disse, ou vai acabar por separação um dia, que eu não quero que aconteça, que eu nem acredito que vai acontecer, mas, embora ninguém esteja imune, ou então vocês vão morrer um dia. E aí? Essa parte realmente... Na saúde e na doença a gente consegue, na alegria e na tristeza. Até que a morte até separe. que a morte não separe, né? Mas na morte, né? Eu morri mesmo, né? Quem que tiver aqui que tem se que vire. fazer. E é algo que eu acho que a gente não pensa, né? Essa Ninguém parte eu não pensa, pensei ainda não, pensa. amiga. Mas, ó, a escolha do regime de bens tem total implicação na sucessão, que é a sucessão, né, de herança depois que ocorre a morte, o evento morte. Porque é o regime de bens que vai dizer se você é herdeiro, se você é meio. Explica pra gente aí. Como é que acontece? Vou dar o exemplo de vocês, certo? Tice casada sobre o regime da comunhão parcial de bens. Deus me livre, ele morre. Uhum. O que acontece? Você vai ser meeira, você já é dona de metade do patrimônio de vocês em comum, desde o casamento. Tem 500 mil de patrimônio, 250 mil é seu, 250 mil é dele. Na hora que ele morre, você continua tendo os seus 250 mil. Já é proprietária, certo? Isso não tem questionamento. E a parte que cabe a ele, você tem direito a 50%, que aí 50% de 250 mil... 125 mil é seu e os outros 125 vai para as filhas de vocês. E se não tiver filho? Se não tiver filho, fica com metade total. É complicadinho. No caso da Deb, casada, separação total. Deus me livre, Arthur morre. Ou, né, Deb. O que acontece? Você não vai ser meeira, porque vocês só têm bens particulares. Mesmo que sejam donos do mesmo imóvel, mesmo que sejam donos de qualquer coisa, são bens particulares. Que é seu, que é dele, é dele. Um dos dois morre, o outro vai ser só herdeiro, dividindo com os filhos que tem. No caso, só tem o Kiki. E se os filhos vai forem... ser metade para um e metade para outro. No caso, os filhos sendo de menores, que não podem, né, ter acesso, como é que fica? No caso, essa divisão. Não, vai. Mesmo sendo menor, é herdeiro necessário. Ele já se torna um herdeiro. Então, assim... O formal de partilha vai ter que ir para a justiça. Mas aí, no caso, a mãe fica responsável e quando o filho completar 18 anos, sim, né? Sim. Aí quando o proprietário é menor, alguma coisa do tipo, tem muita gente que diz, no caso de separação, eu não vou dar para ela não, mas vou botar o nome dos filhos, né? Às vezes é uma saída. Quando é menor, só pode fazer qualquer coisa com aquele bem através de autorização judicial. Pois é, e acaba que o patrimônio fica engessado. Você não consegue vender por conta que... A não ser que você justifique na justiça a necessidade de venda e vai receber aí uma autorização judicial para isso, né? Mas é um ponto também que precisa ser pensado. Eu tô querendo demais, eu sei, né? Jardel, tu quer que a gente pense em separação quando vai casar? Da morte. Quer que a gente pense na morte, aí é demais. O marido da gente assistindo isso, hein? Mas olha, esse podcast, todas as noivas e os noivos teriam que assistir. Eu tenho um projeto de fazer um workshop, alguma coisa tipo, começando bem, sabe? Para as pessoas saberem todas as implicações disso. Porque eu acho tão importante. Pra desmistificar, né? Sei lá, fazer uma parceria com psicólogos que falam também sobre essas questões da vida, né? São tantas mudanças que ocorrem na vida da gente quando a gente casa, que eu acho interessante, assim. Que é como a Débora falou, eu acho que isso fica um pouco para trás. Você pensa na festa, no vestido, passa um ano na organização, mas não pensa nisso, né? No problema que você vai evitar mais na frente. É complicado mesmo pensar sobre isso, né? É o ideal. Eu tô aqui para falar o ideal, certo? O que é o ideal, né? O que a gente consegue pensar no futuro para diminuir conflitos. Por quê? Porque eu vejo que né, aqui nessa mesa aqui, senta um monte de gente que se surpreende com o que vê, né? Mas eu assinei isso, eu não lembro. Assinou, porque você tinha que assinar, né? Às vezes passam procuração. Por isso que eu te perguntei como é que é
Às vezes, o casal, eles têm procuração mútuas e eles fazem coisas sem nenhum outro saber, quando não tem uma comunicação, assim, clara entre o casal. E aí, acaba sendo surpreendido mesmo. Aí deixa eu te fazer outra pergunta. Faz. No teu caso, tu acha, na tua opinião, né, que seria mais vantajoso para uma empresária, né, ser do regime de separação ou comunhão total? Tice, quando eu falo sobre isso, quem é empresário sempre traz, assim, quando eu falo alguma coisa no Instagram, quem é empresário sempre fala assim, Jardeli, é um saco essa coisa de tudo ter que assinar, de não ter dependência. Então, assim, é muito realmente da realidade ali do casal, né? Assim, não tem regime ideal. O mais prático, e foi o critério de escolha da Deb, é de fato da separação total, porque gera uma independência e não impede de você adquirir patrimônio em comum, né? Você pode comprar o que você quiser. Só que vai ter essa independência, principalmente na empresa, né? Tu quiser assinar, vender cotas para Deb, o que você quiser fazer, você não vai precisar da assinatura. Você pode até conversar em casa, né? Porque o ideal é que seja sempre uma decisão ali compartilhada com o seu parceiro de vida. Mas não tem, assim, regime ideal mesmo, não. E quando você fala de empresa, né, você tem que pensar no pior cenário, né? A gente que é Sim. empresário, a gente pensa o tempo todo, Sim. né? Tô com esse problema aqui. E o pior cenário, como é que vai Sim. ser? A gente Sim. pensa sempre no melhor e no pior, né? Já tá acostumado a pensar assim. Aí eu acho que é muito isso, né? Pensar também, a gente como empresário, qual é o pior cenário que pode acontecer? Fali, perdi tudo, né? Tô devendo, mas a empresa do meu marido tá super bem, de vento em polpa, né? E aí, como é que eu vou fazer? Ele vai se prejudicar, né? Então, assim, quando a gente pensa desse jeito, o pior cenário, vou me separar, vou ter que dividir tudo. A gente tem que pensar também, né? Ser mais realista, né? Que é Sim. difícil a Isso aí gente... é o lado bom, mas também deve ter o lado, assim, mais negativo, né? De quê? Da separação. Da separação total? Sim. Não. Não Eu tem. não. Eu tenho uma Eu coisa acho que eu que penso. quando assim, a minha opinião é assim, quando você casa com uma pessoa que tem uma diferença muito grande Sim. de condição Sim, bem financeira, lembrado. e aí Perfeito. você casa com a pessoa, aí você adquire aquele padrão, né? Perfeito. Que você não tinha. Aí você adquire um padrão, vive 20 anos naquele padrão. Às vezes não consegue financeiramente ser tão bem sucedido quanto o outro por oportunidades, pela carreira que você escolheu. Imagina aí casar com um multimilionário. Sim. Né? E aí foi uma decisão do casal. Você vai ser dona de casa, você vai viver em função Às dos vezes filhos. foi uma decisão do E aí casal. tem uma Não, separação. ou vai ser dona de casa ou assim, não. Eu não vou trabalhar, né, me dedicar tanto à minha carreira profissional. Aí depois de 20 anos separa. E a mulher não tem direito a absolutamente nada. Ou o homem, né? Pode ser dos Gente, dois. isso acontece. Entendeu? Que Isso eu acho que acontece. isso é muito mais comum do que... Assim, não sei se é Acontece. muito mais comum, mas é tão comum quanto a nossa situação, né? Acontece. De empresário. Aí no meu caso, nesse caso, eu já acho injusto. Pronto, exatamente. Totalmente. Aí nesse Totalmente. caso não é tão justo, entendeu? Porque a pessoa contribuiu ali para uma, sei lá, para o marido, para a esposa, para chegar onde está, ou às vezes já se acostumou, sei lá, né? Com uma Sim, condição claro, financeira, não, mas mas sei quantos anos. gente, o padrão Aí a de pessoa vida. ficar sem nada, O como padrão diz de o vida é Matuto, levado em sem um consideração pau a dar no sempre. gato. Total, E aí tem. nada, não pode ser feito nada. Não tem... Quando existe um padrão Se ela de comprovar vida, que ela não tem condições, que aí vai abrir campos para um pedido de pensão alimentícia para ex-cônjuge. Ah, tá. Porque quando há uma diferença muito grande de padrão de vida, né, esse padrão de vida vai sempre ser levado em consideração no ato da separação. Então, porque assim, o casamento ele é uma expectativa constante. Você está todo tempo tendo expectativa de que vai estar tudo bem. Você morre de vontade, às vezes, de separar, de raiva que tem. Mas passa. O importante é que passe. Segundo a minha irmã, você pode ter 5 motivos para separar. Se você tiver um para continuar junto, fique junto. Tá valendo a pena. Tá valendo. Então, no caso, o que acontece? Quando existe essa diferença, você traz aí para o processo essa questão, né, do padrão de vida em si e diz que cabe aí um pedido de pensão alimentícia, principalmente quando o outro não tem, durante o casamento, nenhuma atividade profissional exercida. Mas é uma medida de exceção, certo? Eu estou falando aqui regras gerais, cada caso é analisado especificamente. Mas é uma possibilidade, assim. Mas tem casos realmente que acontece isso. 20 anos de casado, padrão de vida alto, mega, e Jardeli, e aí? Tá Sai aqui, sem nada. tá aqui, tô vendo, não tenho direito a nada, vou ter que pedir um Uber.
Entendeu? E aí, assim, essas situações que eu digo, assim, pensou que tá na iminência de acontecer, vê o que pode ser feito. Aí, nesse caso, é bom conversa. fazer o pacto, né? Lá É. Tu falou o aditivo, né? Mas aí, se vai separar, o outro vai querer aditivar. Entendeu? Não, eu digo, antes já tá ruim, já tá a pensar, né? Mas aí o outro cônjuge não vai querer, né? Ai, Se não. já tá ruim querendo se separar, ele não vai querer dividir, né? Mas a às fatia vezes, dele. gente, é uma separação amigável, entendeu? Às vezes tem isso Mas eu também. acho que quando é uma separação amigável, a própria pessoa vai dizer, não, foi minha companheira durante tantos anos, não vou deixar ela na mão, né? Eu acho que isso aí é no caso realmente de uma separação que não é amigável, né? Sim, é. Ou então aí a pessoa o cara tá querendo dizendo, entender, não tô nem aí né? pra você, né? Tá mais nem aí, às vezes. É. A briga, ela pode acontecer sendo... Isso independe de classe social, né? A gente pensa que não é, mas depende de classe social. Agora, realmente, assim, o ideal do ideal seria... Nem eu, assim, é tão ideal que nem eu fiz. É por isso que eu tô pensando em mudar meu pacto. O híbrido, é? É o híbrido, né? Porque você estabelece Pega o melhor de exatamente- cada um, né? Exato. É mesmo, é Você só verdade. não pode mudar na sucessão, porque as regras de sucessões, você vai ter que dizer assim, para as regras de sucessões, o meu regime é tal, né? Porque aí é outra parte do direito, vamos dizer assim, família, sucessões, entendeu? Então, da parte de sucessões você não pode, mas enquanto casado você pode. Você pode até colocar, por exemplo, em caso de separação, eu sou casado sob o regime da separação total, mas em caso de separação, quem tem mais possibilidade financeira vai me pagar uma pensão de X reais, ou é obrigado a pagar um apartamento de tantos metros quadrados, vai me indenizar se me trair. Tudo isso pode botar no pacto. Essa é boa, viu, amiga? Vai ter que manter. Enquanto os casados, eu tinha um padrão social X, enquanto estivermos casados, vai ter que manter o meu padrão social. A gente vê de tudo, gente. De tudo a gente vê no pacto, viu? É bem legal, assim. Então, é o ideal, mas é difícil, né? Porque, assim, nem todas as situações a gente consegue prever da vida da gente. Não consegue. Nem fazendo o melhor dos melhores dos pactos antinupciais, né? Você vai ter uma situação assim, e aí? É O verdade. que vai acontecer, né? Ninguém tem bola de cristal, né? Não tem. Mas, assim, é bom saber que existem todas essas possibilidades, né? É bom discutir esse assunto tão velado ainda, né? Falar sobre dinheiro numa relação é ainda... Né? E ainda mais, falar de um futuro, né? Sim. Também. Pensar no hoje, pensar no amanhã, numa relação que tá, né, naquele momento delicado do casamento, é realmente mais complicado mesmo. Exatamente. E você só pensa sobre essas coisas quando realmente está no momento mais delicado. Quando acontece. Exatamente. Eu tava dizendo, né? Que a maioria dos clientes que aparecem aqui é depois do primeiro casamento. Ou então quando já vai para a segunda experiência, que viu, né? Que não foi tão legal a primeira. É isso mesmo. Mas aí eu queria saber de vocês, o que vocês têm para dizer para as pessoas que estão começando, pensando em casar, noivo, preparando casamento. O que vocês dizem? Procurem a Jardelle Aguiar. Ótimo, amei. Pronto, é só isso que eu tenho a dizer. Apenas, essa é a minha resposta. Procure um profissional, né? Para lhe dar uma ajuda, um suporte, né? Eu acho que não deve ser. E assim, desmistificar, né? Desmistificar esse assunto. Procurar, se não tem condições de vir na Jardelle, coloca no Google. Sempre vai ter. Então, manda um direct lá pra Jardelle, ela responde, ajuda. Eu acho que se informar, pensar isso aí, vem também muito mais com a maturidade, você pensar no lado ruim, no lado bom. Sim. Né? Não às vezes... Assim, hoje as pessoas estão casando mais maduras, né? E mais bem informadas. Sim. Mas num curto espaço de tempo para trás, as pessoas não tinham tanta informação como tem hoje em dia. Verdade. Né? E não casavam. E hoje em dia não estão casando mais tão cedo. Porque até a nossa geração, né? Até a nossa geração, metade casou até os 25. A outra metade foi casando depois. Né? Mas assim, ainda teve muita gente que casou. Eu lembro, assim que eu me formei, eu acho que eu fui num outro ano para uns 15 casamentos. Todo dia amiga minha da faculdade, do colégio. Com 23, eu acho que eu me formei, 24, né? E é um assunto que a gente não conversa nem entre amigas, uma criança, né? Uma criança, uma jovem adolescente, né? Não dá. Vai casar, toda cheia de sonhos, né? Com aquele vestido de princesa. Às vezes escolhe... Com umas coisas, às vezes escolhe o regime de separação total, porque é a família de um dos lados, sim, né? Exatamente. Exige, tem uma pessoa da família que já... Exigiu. É regra da família, tem exatamente. Isso também acontece.
E os meus pais também achavam meio estranho. Mas aí, assim, não, mas é por causa disso. Sim, É? sim. Na minha família também, todo mundo estranhou, assim. Exatamente. Aí, mas é isso, Mas assim. como eu sou muito objetiva, tu perguntou, né? Que as pessoas estranham. Eu sou muito objetiva, não deixo nem a pessoa. Aham. Mas por quê? Como assim? Não, você, olha, por causa disso, aconteceu, a minha realidade é essa, mas a sua é essa, tá tudo certo. Transparência, As né? minhas amigas Sim, próximas, né? Que a claro. gente não sai Ninguém falando vai assim, chegar e perguntar, ninguém pergunta né, gente? isso, Oi, né? tudo bem? Qual E é os o teu meus regime de pais cada um? também, ó, é assim assado, ponto. Aí eles Exatamente. respeitam. Eu acho É que isso só quem mesmo. sabe do meu regime é tu agora, né? Agora o Brasil inteiro ouvindo Brasil no inteiro, podcast. o mundo, né? Vai O mundo. saber. Não tem problema. Serve de experiência para as outras pessoas, né? Sim, com E a certeza. experiência é ótima também, né? Porque É. tem isso. Tu tem seu lado bom e seu lado ruim, É. né? E é assim, a Débora tá Bônus e super ônus. satisfeita e eu também, como eu disse no começo, né? Exatamente. E essa é a ideia, mostrar Super. que não tem regime ideal, gente. Tem É. regime que se adequa melhor para a realidade de cada um. Exatamente. Ai, gente, que bom! Foi muito Adorei, bom. foi Obrigada ótimo. mais uma vez. Deu uma aula aqui pra gente. Foi importante. Aprendemos muito, com Estou às certeza. ordens, sempre que quiserem. Mas, assim, só a título de informação. Não quero receber ninguém aqui. Não quero vir aqui não, Querido. só pra tomar vinho e falar É. e conversar no podcast, amiga, só Perfeito. isso. Vamos já pensar no próximo assunto, né? Com Pra conversar. certeza. Vamos sim. Um outro brinde. Opa. Aos encontros, a vocês. Obrigada. Obrigada. A gente Sucesso, aqui agradece. viu? né? Obrigada, Parabéns por essa iniciativa super inovadora, né, de trazer informação. Às vezes, para nós que somos leigos no direito, né? sim. Desde o começo que você começou a postar no Instagram, a trabalhar mesmo o marketing, né, do meio jurídico é tão raro, né? Você não vê muito. Mas tu desconstrói de uma maneira muito simples. A gente que não entende, né? Eu acho que todo mundo é curioso. Assim, eu sou uma pessoa super curiosa. Né? Não vamos dizer todo mundo, não, mas eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, assim, eu vejo um assunto que eu não entendo, eu gosto. Sabe? E claro que tem coisas que você não entende que vem numa linguagem tão difícil, tão específico. O direito, Ave Maria, é uma área que... E o direito traz uma formalidade, traz uma né? formalidade, Que a gente tem distância. exatamente. E termos, e aquela escrita, etc. Uma coisa tão específica que você acaba... Você que não é da área... Sim. Eu tenho preguiça de ir pesquisar para chegar a entender. Então, assim, tem advogado, a família do meu esposo é toda de advogado, né? Então, assim, às vezes eu sento numa mesa, assim, depois do almoço, eu não entendo nada do que eles estão falando. E, tipo, uns tu palavreados passa, difícil, né? tu passa, assim, que a gente realmente entende, sabe? Ai, que Numa bom. leveza. É um assunto que eu acho que interessa a muitas pessoas. Sim, todo mundo faz parte, Todo né? mundo tem um pouco de curiosidade, né? Então, desmistificar, porque quando você fala de família, né? Direito de família, Sim, né? sim. Tenho que colocar aqui o microfone. Direito de família. Família é amor, família é só coisa boa, né? Comercial de margarina, mas Comercial de margarina. Então, família é complicado também, né? tu entra em assuntos, todos os assuntos, com certeza que você entra, são delicados, né? Não só Sim, o que a gente está falando aqui hoje, Sim, né? sim, Mas sem dúvida. todos os outros, né? A não Sempre ser- muito cheio de emoção, os assuntos que Sempre envolvem muito direito cheio de de família. emoção. Mas a ideia é essa, Sempre a pessoa só está pensando no lado bom, quando Sim. foi tomar as decisões, né? Como a gente está falando aqui agora. Então, você traz realmente essa leveza e essa facilidade para nós, que somos leigos, de entender os assuntos. Eu fico tão feliz, porque assim, esse é meu objetivo. Todo mundo fala, no teu Instagram, tu quer falar para advogado? Não quero falar para advogado. Tem muito advogado falando para advogado. Eu quero falar para as pessoas que não entendem e de forma muito simples e interativa, porque senão eu não vou conseguir atingir meu objetivo. E o que poucas pessoas Vocês- entendem, desculpa, Pode eu te falar. cortei. Mas o que poucas pessoas entendem é que, às vezes, você está falando para um público que hoje não vai ser teu cliente. Sim, né? sim. Mas quando a gente trabalha isso, você está formando opinião na cabeça daquelas pessoas. Né? Sem Então, dúvida. pode ser que eu nunca precise do teu serviço. Sim. Mas várias pessoas ao meu redor podem precisar. Né? É. E aí, quem é que eu vou lembrar? Daquela pessoa que eu tô vendo todo dia, fazendo vídeos maravilhosos. Daquela advogada que eu ouvi um podcast. Né? essa é a ideia, Então essa é a isso. ideia. Eu acho que bom. as pessoas E às vezes não enxergam isso, né? Sim. Que não é só trazer cliente direto. Não é só não, você não. falar específicamente Eu para já aquela ia pessoa. dizer, não que é tá precisando compartilhar algo e querer receber algo em troca. Tu não faz isso, né? Não, Tu gente, compartilha de assim jeito de nenhum. boa, né? É Sem um problema. desafio, mas é muito bom Eu acho saber muito que eu legal. consigo atingir. Muito bom. Esse é o intuito e vindo de vocês, né?
que Ave Maria, sempre estão aí também nas mídias sociais, têm contato com muita gente, dizendo que eu estou conseguindo passar isso, eu fico extremamente Eu sou feliz. entusiasta, né? De tudo que ela faz. Obrigada, viu, meninas? Obrigada por Arrasa, eu tudo. gostei. Estamos juntas. Obrigada Se a você precisarem, pelo tô aqui. convite. Precisando é só chamar, né? É. Aí eu gostei, eu tava bem Ó, nervosa. tá vendo? Débora, e agora? Como é que a gente vai falar de um assunto Agora que a gente quer outro assunto. Não, só o que tem assunto. Foi Não de se preocupe, boa. não. Que Tô vai vir saindo muito bem podcast. entendida, viu? Expert. Ótimo. Obrigada, amiga. Obrigada a vocês. E vocês gostaram? Bom demais, né? Tem muita coisa boa vindo por aí, viu? Não perde os próximos episódios.